fala com esse cara. Fala tu. Então, hoje a gente está com uma pessoa aqui que vai ser pioneira, a primeira, né, que a gente vai trazer aqui nessa área. Eu acredito que muita gente vai procurá-la depois, porque é algo que eu super indico e que todo mundo, se soubesse, tinha que procurar esse tipo de profissional. Eu vou ter que fazer essa analogia, porque assim que eu ouvi o que ela faz, eu falei assim, é isso. Sabe você que é, digamos assim, um fã da série Dois Homens e Meio? Sabe a profissão do Alan, irmão do Charlie Sheen? Pois é essa profissão que ela exerce, uma das que ela exerce. Enfim, se apresente. Oi, meninos. Meu nome é Jéssica Souza, sou fisioterapeuta e quiropraxista. Sou formada em fisioterapia pela Estácio em 2018 e nesse ano terminei minha pós-graduação em fisioterapia esportiva pela UFMG e atuo na reabilitação aí com exercícios, prescrição de exercícios e outras terapias manuais, como a quiropraxia, liberação miofascial, massoterapia. Então, Jéssica, conta um pouco para a galera que está nos vendo, que vai nos ver, no caso, como que funciona a quiropraxia e a liberação miofascial, o que que elas ajudam, né, na questão postural, e, enfim, conta um pouco sobre essas práticas. Então, na verdade, a quiropraxia ela é uma técnica manual, né, um tipo de terapia manual que a gente trabalha com os ajustes, porque a gente parte do princípio que existe uma subluxação, que a gente chama assim, que seria um desalinhamento, principalmente das vértebras, né, mas a gente pode ter desalinhamento de outras articulações, e isso causaria impactos no sistema de alguma forma, porque, por exemplo, a gente tem a coluna, e da coluna a gente parte com algumas raízes nervosas, e cada uma vai ter uma função específica no corpo. Então, esses desalinhamentos, eles vão gerar repercussões diversas, né? Então, tem pessoas com problemas na coluna, principalmente, dores cervicais, hérnias de disco, que podem estar afetadas por conta dessas interferências, e a quiropraxia vem para auxiliar nesse processo. Não só a quiropraxia, como as outras técnicas que eu trabalho, né? Então, tem pessoas que vêm com uma questão que é indicativa para a quiropraxia, mas pode precisar de outras terapias. O que é muito comum, né? Por exemplo, tá com uma contratura muscular, tá com um ponto de tensão. Então, a gente vai fazer essa liberação aí, trabalhar com essas outras terapias manuais para buscar abranger o máximo de condições possíveis para melhorar essa pessoa. Agora, acho que é uma dúvida que não só eu tenho, mas até mesmo quem tá nos assistindo. O que te fez escolher esse caminho? O que te atraiu nesse ramo? Qual foi o motivo que você falou assim, eu quero ser fisioterapeuta, eu quero seguir esse ramo? Na verdade, quando eu ia fazer o Enem, né? Então eu falei, vou procurar as opções aqui que mais se encaixam com o que eu acho que eu gosto de fazer. A primeira coisa que me veio na cabeça foi veterinária. Eu falei, vou colocar veterinária e tudo, e fui passando pelas profissões, falei, olha, tem maneiras interessantes de tratar, não só bicho, que eu gosto, sempre gostei, mas falei assim, e se eu tratar as pessoas, né? Pode ser interessante também. Então, coloquei como duas opções a veterinária e a fisioterapia. E eu acabei passando para fisioterapia. E aí, dentro disso, fiz a minha formação, né? E acabei caindo na Quiro, porque queria uma vez fazer um curso de Pilates. E aí eu ia fazer um curso em Belo Horizonte. Ele precisava de um estágio supervisionado. Eu falei, já que eu vou fazer um curso em Belo Horizonte, e esse estágio pode ser em qualquer lugar, eu vou tentar fazer em Itabirito. Comecei a procurar alguns estúdios aqui e acabei parando na Carol Alves, uma profissional excelente, inclusive, educadora física, que eu indico. E ela falou assim, olha, pode fazer o seu estágio aqui, mas o que você acha de fazer um estágio aqui e tentar um outro tipo de curso? Você já ouviu falar da quiropraxia? Falei, já, mas nunca me passou pela cabeça. E eu comecei a fazer o estágio com ela, né? Aprendi, ela falou, vou te ensinar a fazer aula como educadora física, que é diferente da fisioterapia, mas aqui você pode ficar à vontade, vou te ensinar a dar as aulas do jeito que você quiser, mas faz lá o curso, acho que você vai achar interessante. E acabei fazendo e me apaixonei. E se a gente for parar para pensar, né, quando a gente parte para a premissa da quiropraxia, a gente vê que é pouco, né, explorado aqui dentro da nossa cidade. E eu até comentei com você a respeito de que você tinha que ser mais vista, porque sana muitos problemas. Tem muitas pessoas aí que vivem com incômodos, né, que tipo, não sabe o que que é, às vezes toma um medicamento achando que é uma coisa e às vezes é só um desconforto, ou às vezes alguma tensão mesmo, como Aham. você falou.
E aí eu queria também te perguntar, aproveitar isso, o que que te levou a falar assim, agora eu vou seguir esse caminho, não quero trabalhar para ninguém, quero começar meu próprio negócio. Na verdade, eu já comecei dessa forma, né? Eu nunca trabalhei para as pessoas. Quando eu me formei, eu fiquei um tempo sem atuar na área, né? E fui estudando, fazendo cursos livres, em casa mesmo. E aí eu falei, agora eu vou trabalhar, né? Fiz a faculdade, vou trabalhar. E eu comecei a procurar lugares que tivessem já outros atendimentos, né? Atendimentos multidisciplinares, para poder fazer parte dessa equipe. Então, de certa forma, eu já comecei trabalhando meio que por conta própria, só que sempre atrelada a outras pessoas. E aí, nesse ano que eu resolvi falar assim, agora eu vou caminhar sozinha mesmo, porque eu acho que eu preciso construir o meu nome fora, né, para poder crescer e fazer as pessoas enxergarem quem sou eu, fora uma outra equipe por trás. E o que é interessante é que quando a pessoa parte, né, dessa premissa que tem que sair, né, dessa equipe, é que a pessoa tem que ganhar o seu destaque, né? Eu acredito que vale a pena ressaltar que aquela equipe é importante, mas acredito que um trabalho em si, bem feito, ele tem que ser dado essa ênfase. Eu acredito que essa área é uma que merece muita ênfase. Eu estava até comentando com você mesmo em relação à minha mãe. Minha mãe sente muitas dores mesmo. Aham. E aí, tipo assim, por não ter esse conhecimento dessa área que a gente hoje, né, pela internet a gente conhece, a gente tem mais esse convívio e consegue entender algumas coisas, volta a gente procurar esses profissionais. E outra hora a gente ia no ortopedista e às vezes era aquilo que a gente estava conversando, não é nenhum problema envolvido com isso, né? Aham. Na verdade, a gente acaba, todas essas questões de saúde aí, que envolvem a ortopedia, né, elas acabam indo para o mesmo lugar. Porque, querendo ou não, hoje a gente tem a independência do fisioterapeuta, né? Então, ele pode ser um profissional que a gente chama de primeiro contato, que é você procurar ele antes de precisar passar pelo médico. E mesmo que você opte por passar pelo médico, ele tem algumas opções terapêuticas dentro da profissão dele, que no geral vai ser a medicação, né? Ou em alguns casos, medicações mais invasivas, infiltrações ou cirurgia. E você vai acabar indo para o fisioterapeuta de qualquer forma, né? Ou ele vai indicar que você faça algumas sessões, ou você vai passar por um processo cirúrgico e vai precisar do fisioterapeuta depois. Então acaba que está tudo envolvido. Tipo, acredito que seja uma grande, digamos assim, experiência por fazer algo. Basicamente, você é pioneira nessa área, não é? Da quiropraxia. Daqui de Tabirito? Sim. Eu creio que sim. Na verdade, eu acho que tinha alguém que trabalhava com uma quiropraxia oriental, né? Que é um outro tipo de quiropraxia, que se usava um martelo, que se usa um martelo para fazer os ajustes. Mas é um martelo específico, assim, não é nada tão, não é ruim Não assim como agressivo. parece. É Nossa ótimo, senhora, é porque falou ótimo. martelo, logo que você teve. A gente Não. assimila o que a marra do Chapolin Colorado. Mas enfim, querendo ou não, dá um certo tipo de frio na barriga por ser pioneiro em algo, por estar implementando algo no mercado. Como você se sentiu referente a isso? Porque sempre que você está começando alguma coisa, tem uma expectativa muito grande, né? Então, assim, nunca ouvi falar, você vai ser a primeira impressão daquela técnica, né? Então, assim, se tinham outras pessoas trabalhando com isso, eu não sei. Mas, como eu fui a primeira a saber que eu estava trabalhando com isso de forma mais específica, né? Gera essa expectativa de como é que isso vai ser recebido. As pessoas, ao mesmo tempo que a gente acha que conhecem bastante da técnica, acaba vendo que não conhece, né? Que passam-se anos e ainda hoje, por mais que eu já esteja trabalhando com isso há 3 anos, ainda tem gente que não sabe o que é ou que não sabe nem que existe aqui em Tabirito. Então, tem uma expectativa forte de você apresentar aquilo, mostrar o resultado daquilo e ainda fazer um trabalho bem feito, né? Pode falar. E eu acredito que essa questão de ser pioneiro, eu acredito que sim, porque eu acho que tinha, mas só que era pessoas de fora, não aqui de Itabirito. Aham. Tanto que eu me surpreendi, eu achei que não tinha quando eu pedi a indicação. E aí, tipo assim, pegando um gancho nisso aí também, qual que foi qual que é a sensação de atendimento? Como que você consegue passar, como que eu posso dizer, gente? Vamos lá, essa pergunta bem. É a questão de passar aquela confiança para o cliente. No caso, uma pessoa que nunca conheceu essa técnica. E Aham. aí, quando você vai aplicar?
como que você tenta passar aquela confiança pro paciente? Bom, cada paciente ele tem uma necessidade, né? Um tipo. Então, tem o paciente que é mais técnico, então ele gosta de saber tecnicamente como é que funciona, e você vai explicar ali pela ciência mesmo, né? Pegar respostas fisiológicas, falar detalhes de anatomia e tudo mais. E assim esse tipo de paciente se sente mais confiante. Tem pacientes que vão mais pela emoção, então a gente dá, né? A gente dá uma conversada, então tenta tranquilizar de alguma forma, mas eu acho que a boa explicação do que é, do que vai ser feito, como é que você vai se sentir com isso, se dói, se não dói, eu vou pegar aqui, vou fazer aquilo, eu utilizo isso, utilizo aquilo. Eu acho que isso, associado ao conhecimento, mostra uma confiança e deixa o paciente se sentir mais à vontade, mais confortável para receber. Eu acredito que a maioria dos pacientes, a primeira pergunta que eles fazem é se dói. Acredito que isso deve ser o ponto X. E até uma parte também boa da gente aproveitando também que você está aqui para explicar essa questão da dor e falar para a pessoa como que é essa dor. A dor, na verdade, é uma experiência muito individual, né? Cada pessoa sente de uma forma. Então, tem gente que chega lá e não tem dor nenhuma para coisas que eu consideraria que iriam doer, e outras não. Então, a quiropraxia em si, os próprios ajustes, eles não doem. O que pode acontecer é de você ter uma outra questão envolvida, como, por exemplo, uma parte muscular que está mais travada, um ponto de tensão, às vezes onde a minha mão vai pegar ali em cima embaixo da sua coluna, em algum lugar do seu corpo, que pode gerar uma dor. Ou, por exemplo, você está com torcicolo. O ajuste da quiropraxia em si não vai doer, mas como você está com a região do seu pescoço, aquela musculatura toda travada, na hora que você vira, simplesmente sozinho, né, você já sente incômodo. Nossa. Então, na hora que você vai fazer o ajuste, pode ter incômodo. Mas por isso que eu tento trabalhar primeiro a parte de dor, né? Tá com dor no pescoço? Vamos trabalhar a parte de terapia manual primeiro. Vamos fazer uma liberação miofascial, massoterapia. Se for o caso, a gente nem faz aquele ajuste naquele dia, você volta num outro dia para fazer num outro momento. Eu acho que essa questão de dor é uma coisa bem particular. Acredito que deve ser a mesma coisa comparada à tatuagem. Tatuagem é uma coisa bem particular. Cada pessoa tem mais sensibilidade numa parte do corpo. Então não adianta a gente tentar dar uma generalizada. Por exemplo, o pescoço dói mais, o peito dói mais. Isso, Então é uma exatamente. coisa bem particular. A questão é o seguinte, eu queria saber, você até comentou no início, sobre as perspectivas que as pessoas têm. A questão do instalar. Tem gente que quer chegar e quer instalar, e tem gente que quer chegar e fala, pelo amor de Deus, não me instala não. Exatamente. Tem esses dois tipos de pacientes, né? Porque o estalo em si, ele acontece quando você tem duas superfícies ali da articulação e a gente tem um afastamento rápido e dentro dessa articulação a gente tem um líquido, né? Que a gente chama de líquido sinovial e esse líquido é para lubrificar as articulações. Então, quando você faz esse afastamento rápido, ele pode gerar uma bolha de ar que na hora que a gente vai fazer o ajuste, ela é estourada. Então, isso gera aquele barulho, né? Principalmente nos vídeos que a gente vê, os profissionais que colocam microfones aqui pertinho, né? A gente usa o peso do corpo para poder fazer esses ajustes. A gente ouve aqueles barulhões, assim, parecendo torcendo um plástico bolha, né? Nossa. E aí tem o paciente que chega na expectativa, porque já viu vários vídeos, eu queria instalar igual aquele cara lá que instalou o corpo inteiro, parece que chegou tudo no lugar. E tem gente que morre de medo, né? Então fala, ó, eu já vi, eu tenho receio, não quero. Então, essa expectativa, tanto ela pode ser atendida ou não, né? Tem gente, quando a pessoa chega querendo instalar, às vezes sai um pouco decepcionada porque não instalou tanto quanto ela gostaria. Crocante, Não estava tão crocante assim, exatamente. E também o contrário. Eu vejo também que as pessoas ficam muito cismadas com a parte desse estalo no pescoço. Quem tem medo, no caso. Tem gente que tem, eu não vou porque eu tenho medo, vai que quebra meu pescoço. Tem gente que tem essas ideias muito assim. Tem, porque isso vem alucinadas. dos filmes, né? Então, se popularizou por aí, as pessoas torcendo o pescoço umas das outras, e acaba que gera um medo, né? Porque, tipo assim, não é aquele mesmo movimento lá do filme de ação? Não exatamente, né? Porque a gente tem um limite ali da muscular e articular, então a gente chega lá no finalzinho da articulação e faz uma pequena movimentação no final. Não é aquela coisa toda assim, do exorcista, né? Da cabeça virar toda ao a televisão contrário. causa alguns traumas na gente, né? Causa. Que a gente meio que tenta projetar em algumas coisas
e pensa, caramba, deve ser a mesma coisa. Vai É. chegar lá, vai matar. Aham, vou morrer. Pois é, vou pagar pra morrer, que é isso? Mas acho que é o contrário, né? Você paga pra sair mais leve, mais satisfeito. Sim, tem que ser, né? Porque senão não faz nem sentido, né? Você chega lá mal, sair pior, não tem lógica, né? Então, a ideia é que você saia bem melhor do que você entrou. Você já passou por esse processo de alguém fazer em você a quiropraxia? Já, já. E você gosta? Eu amo. Eu acho super importante. Quando a gente trabalha com uma coisa assim, a gente tem que saber o que que é aquilo, porque você não tá no lugar do paciente, né? Mas você em algum momento tem que estar para saber. Vou receber uma massagem, primeiro para ver como é que é uma massagem, qual que é a sensação, como que isso pode me beneficiar. A mesma coisa para quiropraxia. Até para entender esse receio. Realmente você deita pela primeira vez, você fala, pode ser que, né? Pode ser que doa, pode ser que faça barulho demais. Então, eu passei primeiro pela experiência, até no curso que eu fiz, né? Todas as vezes eu queria ser cobaia. Ai, que precisando de cobaia. Eu. Cobaia para eu, massagem, eu, tudo cobaia, porque eu adoro experimentar para depois poder fazer nos pacientes. Eu ia perguntar isso mesmo, que quando vocês estão fazendo o curso, se as cobaias são, né, humanas mesmo ali. Somos nós. Ou E se as é só cobaias nas somos nós faixas. e quem tá testando também somos nós. Então, Isso. o aluno testa no outro. Exatamente. Não é o professor que já sabe tudo que vai vir fazer os ajustes em todo mundo, não. É a gente olhou, viu, tem dúvidas, perguntou, beleza, agora testa um no outro. E aí, como é que é? Por exemplo, vocês são alunos, um fazendo no outro, e tipo, não Sendo que tem. não sabe. Não tem nenhuma segurança assim, É, né? porque você primeiro senta e assiste, né? Então, o professor chama um aluno, mostra toda a avaliação. Você vai fazer aqui isso, você vai testar assim, assado. Agora você vai fazer o movimento. Tá. Ele mostra o movimento, a gente visualiza e vai testar. Não é nada assim de outro mundo. Então, a gente começa com ajustes mais básicos, né? A gente vai ajustar tornozelo, vai ajustar o joelho, vai ver como é que funciona. Básico. Até que. Mas básico assim, a gente não começa ajustando a cervical, por exemplo, né? A gente começa entendendo como é que funciona, muita teoria primeiro para ver como é que é cada coisa, aqui estão todas as estruturas. E a gente já tem a formação de fisioterapia que veio de 5 anos, né? Então você palpa as estruturas, você sabe com o que você está mexendo, você não está simplesmente pegando uma cabeça e não tem a menor ideia do que tem lá, né? Eu sei quais são os músculos, onde está passando Toda a o anatomia, quê, né? toda a anatomia, exatamente. E a cervical é a parte mais complexa? Pode-se dizer que sim, né? Porque é uma região mais delicada. A gente tem ali o plexo cervical, né? Onde saem muitas estruturas. A gente tem outro também no corpo, mas costuma ser uma região mais delicada, né? Por causa dessa inervação aí toda e um receio um pouco maior. Vou fazer uma pergunta baseada numa coisa que a gente estava conversando antes de começar a entrevista. Você já tratou várias pessoas que sofreram acidente, coisas do gênero. Qual foi o caso mais complexo que você teve contato? Na verdade, caso complexo que eu tive foi de um paciente que estava com uma condição que eu nunca tinha visto, né? Então, assim, eu tive que estudar bastante tive que ter contato com vários outros colegas fisioterapeutas, que inclusive também não conheciam. Então, passei semanas buscando, tentando entender qual que era a condição e tudo mais. Aí compra órtese, aprende coisas novas, faz curso para ver o que que é, para finalmente conseguir entender que era, por exemplo, uma contratura pós-cirúrgica de uma cirurgia que eu não sabia que tinha como acontecer esse tipo de coisa, né? Então, o paciente tinha perdido quase que completamente o movimento do cotovelo. Então, assim, parecia completamente contraturado, como se tivesse colocado uma haste impedindo o movimento. Então, a gente ficou muito tempo nessa reabilitação aí, para poder recuperar esse movimento por completo. E hoje em dia, Sim, com alguma limitação, né? Não voltou 100% pelas características mesmo da patologia, mas em comparação ao que ele entrou, assim, com o cotovelo completamente dobrado, saiu bem melhor. é impossível voltar 100%? Tipo, o Não, movimento. não. A maioria das pessoas volta, mas o que acontece é que tem muita gente que leva muito tempo para chegar lá. Então, esse paciente, por exemplo, ele já estava com essa condição há muito tempo e ele só procurou depois. Então, ele fez a cirurgia, deixou passar vários meses com aquela condição ali, o braço dele foi só contraturando, contraturando e contraturando.
para depois ele procurar. Então, quanto mais tempo você leva para procurar ajuda sobre uma condição, mais difícil é recuperar. Se você chegar logo, ou até antes, por exemplo, porque existe a fisioterapia pré-operatória, que mostra que você vai ter melhores resultados depois, a chance de você sair 100% é muito melhor. Mas a grande maioria das pessoas sai completamente do jeito que era anteriormente aquela condição. Mas vai depender muito de cada um. E é uma coisa que, tipo assim, a gente sempre vai tocar nesse ponto, que as pessoas demoram a chegar no último estágio para procurar o profissional, né? Nunca tenta antes, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. Vale até para uma condição mesmo, até num ajuste mesmo que a gente fala na questão da coluna mesmo. Eu acho que isso aí é uma coisa assim, né, falada que tem que ser feito. Porque pode ocasionar outras coisas, igual pode ocasionar até uma hérnia de disco, no caso, não pode? Sim, porque as pessoas vão deixando aquilo, se acostumaram com a dor, né? Então você começa hoje, nossa, uma pontadinha aqui na coluna, mas vai passar. Aí passa, de fato. Aí você sente um segundo episódio, aí aquilo vai aumentando, aumentando, mas você continua achando que vai passar, que você consegue dar conta sozinho, porque a vida tá turbulenta, corrida demais e tudo para resolver ao mesmo tempo, e você fala, não tô com tempo para ver isso agora. Aí tem um momento que o corpo fala assim, agora você vai precisar resolver isso. Aí você vem com um episódio mais grave. E é aí que a maioria das pessoas procuram, eu tô travado. Eu não consigo andar, entendeu? Eu não consigo virar minha cabeça, me ajuda. Então, o ideal é que você, na primeira oportunidade, você use como preventivo, né? Sempre procure cuidar da sua saúde antes de aparecer alguma coisa e logo que apareceu, você procurar ajuda. Porque não é natural, né? Que aconteçam dores, a gente viver com dores. As pessoas falam que é normal ter dores e tal, mas normal é que não tenha. O brasileiro ele tem esse costume de deixar tudo pra última hora. De deixar tudo pra. Não, quando der eu vou. E é muito mais fácil você fazer a preventiva do que a corretiva. Com certeza. A corretiva, além, tipo, não é nem visando o custo, mas além dela sair mais caro monetariamente, ela vai te custar mais tempo e talvez mais dor, né? Você paga com tudo, né? Você paga com o financeiro, você paga com a sua saúde mental, com a sua saúde física, com o tempo, que é irreparável. Então, ao invés de você cuidar para não precisar disso, depois você vai precisar passar meses na fisioterapia para tratar uma condição. E ficar incomodado, falar assim, nossa, mas eu queria resolver isso rápido, mas o seu processo foi longo, você demorou para chegar aqui, então não tem como você resolver isso da noite pro dia, né? Não, eu queria que você resolvesse em uma sessão, você não vai resolver? Não. Não tem jeito, né? Muitas vezes não tem jeito. E pior que tem muitos que chegam querendo resolver na primeira sessão, né? Chega. E a pessoa sai frustrada, né? Porque, quando tipo ela assim, não compreende, né? Ela espera que você faça um milagre. Mas nem você, quanto tempo você levou, né, para chegar nesse ponto da sua lesão aí? Você levou muito tempo, você começou com uma pontadinha e tal, um desgaste, aí você teve uma protusão, né, do disco ali, que é uma fase anterior da hérnia, por exemplo. Você não cuidou, continuou naquele padrão de movimento, aquele padrão de postura, e aquilo foi só aumentando, né? Agora você está com uma hérnia enorme, pinçando ali a medula, pinçando a raiz nervosa, e vai ser, consequentemente, muito mais difícil de tratar. Pessoas com esse tipo de problema, hérnia de disco, para fazer o tratamento com eles, é diferente? Como que é? Não. É diferente para cada um, né? Independente da condição. Pode ter duas pessoas com hérnia de disco que o tratamento vai ser diferente. Porque a gente analisa o padrão de movimento, que tipo de terapia, né? Exatamente, o histórico, que tipo de terapia que aquele paciente vai responder melhor. Tem gente que se sente melhor com o movimento de chegar o corpo para frente, tem gente que se sente melhor estendendo a coluna. Então vai depender de cada indivíduo, mesmo com a mesma condição. Uma coisa também que eu vejo que a galera, né, não sei se isso aí também cabe falar aqui, mas eu acho que sim, essa questão da pessoa se instalar por si só. Conta um pouco e fala o que isso traz de negativo ou positivo. Igual eu tava falando aqui no começo, né? A gente instalar o dedo, se auto-instalar, isso não é quiropraxia, né? Quiropraxia envolve outras ideias, ideologias, princípios. As pessoas gostam de se instalar, né? Porque é confortável. Então, às vezes, meu pai fazia isso. Ele estava no chão e eu pisava nas costas dele para instalar, né? Eu ia dar um adendo, mas vai deixar. Não, eu ia falar que é meio que prazeroso você instalar o dedo, você escutar o barulho do dedo traz um instalando. conforto. É como se você tivesse, assim,
um negócio preso ali que você precisasse liberar e você instala. Então, às vezes a pessoa tem o hábito de fazer isso sozinha e faz. O risco é que você não conhece o seu corpo, você não sabe o que você está fazendo exatamente, né? Você sabe que você está instalando, mas às vezes você vai gerar um desgaste ali ou vai gerar um problema muscular que você não vai nem entender de onde aconteceu, vai fazer um movimento mais brusco num momento inapropriado e você vai ter um problema aí decorrente disso. E acaba, talvez, que seja até algo irreversível. Depende da É, forma que a pessoa está é. lá. Não ouvi muitos casos assim muito graves a respeito disso, não, mas é uma coisa que progressivamente, com o tempo, pode acabar acarretando em problemas mais sérios, né? Entendi. Então acaba que o aconselhado é a pessoa não fazer. É É, fazer com um profissional, com toda uma técnica. porque existe para isso, né? Exatamente existe o quiropraxista para avaliar qual é a região que está precisando de um ajuste e fazer aquele ajuste da melhor forma, né? Às vezes a galera também acha que, tipo assim, como você falou, às vezes acha que é só ajuste e instalar, mas a pessoa esquece que, na maioria das vezes, o melhor de tudo, eu acredito que essa é a minha parte, o melhor de tudo, eu acredito que seja a liberação miofascial, a liberação do músculo, né, que tá ali. Às vezes você acha que é um ajuste de coluna, mas nada mais é do que uma liberação miofascial. Conta um pouco também dessa técnica também, para as pessoas entenderem e como que ela funciona e ela que é um pouquinho mais dolorida. É porque às vezes você chega e acha que o problema é articular, tá no osso, né? E não tá. Pode ser simplesmente um ponto de tensão que você tá ali, tá te incomodando bastante. E quando a gente libera ele, já resolve uma grande parte do problema. Então, eu trabalho com a quiropraxia e outras técnicas, né? Dentre essas técnicas tem a liberação miofacial, né? Que seria ali manipular aqueles tecidos moles do corpo, o músculo, a fáscia, trabalhar com os ligamentos, a massagem e também faço a ventosa, a liberação manual e instrumental, né? Que a gente usa uma aparelhagem para poder fazer isso, e a liberação dos pontos de tensão, eu acredito que seja disso que você está falando, né? Que são Uhum. esses pontos mais É. dolorosos. É, o músculo, ele tem as fibras, né? Ele precisa deslizar uma fibra sobre a outra. Então, em algum momento, esse deslizamento ele pode acontecer de uma forma inadequada. E essas fibras, elas se entrelaçam errado ali e geram um ponto mais tensionado. Pode até ter mais depósito de substância ali que deixa essa região mais endurecida e diminui o fluxo sanguíneo naquela área. Então, a gente fica com um processo meio que inflamatório e esse ponto dói bastante, às vezes, quando a gente pressiona sobre ele, né? Então, tem gente que chega principalmente ao redor ali da escápula, aqui na parte de cima das costas, com a escápula toda cheia de pontos de tensão. Então, a gente palpa, tá tudo dolorido. E a gente vem fazendo essa liberação através da pressão do dedo mesmo, ou do cotovelo, né? E vai melhorando ali a circulação local naquele lugar, a oxigenação, vai reduzindo o processo inflamatório e com isso a gente vai tendo alívio da dor. Outra questão também, esses pontos de tensão, eles formam tipo uns caroçozinhos, né? Carocinho, Isso. né? Que aquilo ali Uhum. é que traz o incômodo, né? Outra coisa, atrapalha também na mobilidade, né? Bem, né? Atrapalha. Porque você tem um lugar ali do músculo que não tá movimentando legal, entendeu? Você não tá tendo amplitude máxima, né? O máximo de liberdade dentro daquela articulação, porque tem algum lugar que tá preso. Seja um ligamento, uma cápsula, né, que envolve ali aquela articulação, seja a musculatura que não tá correndo bem uma fibra sobre a outra. Tudo isso aí pode acarretar em problemas na mobilidade geral. Na sua opinião, qual que seria o maior desafio da sua profissão? Pergunta difícil essa, né? É. Por isso que eu sei logo agora. Esperei você ficar mais tranquilo. Eu acho que o desafio da profissão talvez parta do próprio fisioterapeuta, sabe? Dele se reconhecer enquanto um agente de saúde que precisa auxiliar, né? Se servir de intermediador ali entre a doença e a saúde. Ele se mostrar cada vez mais capaz de fazer o trabalho dele, porque a fisioterapia vem por muitos anos aí com o histórico, às vezes, de não ser tão eficaz. A gente recebe muitas pessoas no consultório que falam que já fiz X sessões de fisioterapia, nunca me ajudou e tudo. E a gente vai ver que tem alguns casos que a gente estaciona na profissão, né? Então, fala assim, eu já sei tratar, não preciso mais aprender nada. E, na verdade, precisa. Todo dia, tudo está mudando. Então, a gente tem técnicas novas, tem coisas que valiam antes e hoje já não valem mais. Então, a gente precisa se atualizar.
Acho que o desafio seria esse, na minha opinião. O profissional entender que ele precisa estar sempre em movimento para buscar o melhor e o paciente também acreditar, né? Acreditar e dar credibilidade pro profissional para ele poder atuar ali da melhor forma. É, Você acredita, então, que no caso seria essa evolução constante, no caso da profissão em si, do profissional? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. A gente entender que as coisas precisam mudar, né? Precisam evoluir e encontrar a melhor forma de tratamento para cada pessoa. E não simplesmente falar, eu uso essa técnica aqui há 1000 anos e eu vou continuar usando e trabalhando dessa forma. Eu trabalho com a quiropraxia, a maior parte das pessoas gosta, né? Tem gente que vem só para conhecer. Ah, eu ouvi falar que é muito bom, eu quero fazer. E gente que vem com problema que às vezes não é indicativo para quiropraxia, né? Então não adianta eu trabalhar com uma técnica, ser boa naquilo, mas querer usar aquilo para fazer tudo, porque nem todo mundo vai se beneficiar daquilo e tem gente que precisa de outras coisas, né? e aí cabe você, tipo, reconhecer, fazer toda essa. Distinguir, né? Filtrar mesmo, né? Exatamente o que que é para você isso aqui vai ser mais útil, querendo ou não assimilar essa visão de profissional. Ó, eu consigo fazer, mas não é o indicativo para sua condição agora. Aham. Pode ser que daqui a alguns meses seja mais é, Viável. beneficioso você voltar e exercer essa técnica. Exatamente. Você comentou da oriental, que usa o martelo. Você tem conhecimento dessa também? Não, eu trabalho só com a quiropraxia manual mesmo, Entendi. onde a gente usa o próprio peso do corpo para fazer esses ajustes, né? Essa instrumental eu não trabalho. Tem outras técnicas também, outros aparelhos e instrumentos. A própria maca, né? Tem macas que tem o que a gente chama de drop, que a gente levanta ela e usa o peso associado a esses drops da maca, eles ajudam a fazer o ajuste. Mas eu trabalho só com a quiropraxia manual. Você falou do tratamento com as ventosas. Qual que é o benefício dele? A ventosa, hoje, eu utilizo ela mais como um recurso adicional, né? Tem muita polêmica ao redor dela, porque tem gente que trabalha, igual eu falei, com uma técnica para tudo. Então, a ventosa, por exemplo, ela não melhora em si uma dor lombar, né? O que que eu utilizo? Eu faço o que tem que ser feito dentro da quiropraxia ou outras técnicas, ou até mesmo na prescrição de exercício dentro de uma reabilitação, e uso a ventosa como um relaxamento, uma parte de relaxamento, né? Porque ela melhora ali a circulação sanguínea local. Então, às vezes, você tem uma região que está menos irrigada, está mais inflamada, não tem sangue chegando direito. A gente passa a ventosa para poder chamar aquele sangue, assim, entre aspas, né? Melhorar a circulação local. E para relaxar aquela musculatura, porque você vai passando, tá tenso, mas aí ela vai ajudando a dar uma soltada. Eu uso ela com esses princípios, né? E tem gente que usa com princípio oriental também, que coloca em pontos específicos, assim como a acupuntura, né? Para trabalhar questões energéticas e tal. É, porque eu lembrei disso aí. Eu tenho uma prima que fazia acupuntura, aí eu fui e já linkei automaticamente essa questão aí. Isso. E querendo ou não, é um tratamento bem, como é que eu posso falar? Controverso, porque as pessoas têm uma visão meio que distorcida. Porque a pessoa pensa, nossa, você fincado com não sei quantas agulhas vai doer pra caramba, mas não é. É uma coisa que tem toda uma técnica. É Sim. igual a questão do estalar, né? É uma coisa muito pequena, né? A acupuntura, por Exato. exemplo, você acha que vai colocar a agulha lá no fundo, é uma coisa muito superficial, muito sutil, delicada. Não quer dizer que não doa, né? É. Tem lugares que dói, então precisando ali de interferência, mas o ideal é sempre a gente conhecer, né? Se abrir para conhecer a técnica antes de criar um julgamento. E desmistificar, de certo modo, tirar essa crença de que, não, isso aqui vai doer demais, pelo amor de Deus. Aham. Mas, querer, É, acho que é um teste. Se isso. dá o luxo de testar. Você só vai saber depois que você conhecer. Eu acho Exato. que a maioria das pessoas também, elas se baseiam muito no que elas veem na internet. Por exemplo, o cara pega um vídeo de tipo assim, os profissionais escolhem um cara que tá muito ruim mesmo, pra eles mostrar como exemplo. Eles pegam um cara que tá horroroso mesmo, mas que tá, digamos assim, A né? diferença ser gritante. Nossa, pra mostrar, e os caras tentam, né, aquilo ali ser uma explicação bem, né, clara pra todo mundo. Gente, não deixa chegar no ponto que esse cidadão aqui chegou, não. Ali você vai ouvir mais estalo, ali você vai se ver que a pessoa, quando ele for fazer uma liberação, né, em ponto de tensão, mais dor. E aí as pessoas, nossa Deus do céu,
Eu tô desse jeito. Então a pessoa já começa a criar uma ilusão, como o Rafa falou, começa a criar uma ilusão e monta um cenário. Eu chegar lá, O pior possível. essa mulher aqui, por exemplo, a Jéssica, né? A Jéssica vai me matar. Chegar lá, não nem aguentar ou desmaiar. E a pessoa pensa isso, porque ela já fez essa cena na cabeça dela. Não, os caras estão tentando ali ilustrar a situação. É. Que não chega ao ponto dessa pessoa. Uhum. Porque eu vejo na maioria dos vídeos aí, eu acompanho muito esses canais, que são pessoas que, tipo, têm hábito de postura, né, incomum, muito errada. São pessoas que ficam toda hora, tipo, numa posição só. Aham. Então, são pessoas que estão bem prejudicadas. E, nesse caso, também, pegam atletas. Olha a diferença aí, comparar um atleta com uma pessoa que não é atleta. Não tem Aham. como. O cara tem muito ponto de tensão, o cara tem muita coisa para ser ajustado. Então, como você falou também, cada corpo é um corpo e cada caso é um caso. Não tem como, né, dizer, todo mundo vai ser igual. Chegar aqui, todo mundo vai gritar de dor. É isso que eu falo, às vezes, é isso também que vocês falaram, também é muito, né? Eu, por exemplo, não sinto dor quando eu faço, né? Não. Eu, por exemplo, não sinto. Quando eu faço, eu tô tranquilo. Uhum. E eu acredito que a maioria do pessoal também que, né, que faz, eu aconselho vocês ir conhecer o trabalho dela, que é muito bom mesmo, sério. Muito bom mesmo, Obrigada. que, assim, é algo maravilhoso, mas todo mundo tinha que, como o Rafa acabou de dizer, tem que ir para comprovar como é que é, saber como que tá seu corpo e não deixar se estender nessas condições ruins, né? É. A gente tem que alinhar as expectativas, né? Tem um vídeo que ficou muito famoso uma vez aí da quiropraxia, um rapaz que chegava assim completamente torto no quiropraxista e ele saiu com o tempo assim todo reto, normalzão, como se nada tivesse acontecido. E aí as pessoas olham e falam assim, então a quiropraxia vai chegar tudo no lugar, eu vou chegar todo torto, No todo esquisito, prumo. eu vou sair perfeito. Mas não é assim. Não tem lá por trás daquele vídeo quanto tempo ele estava, o que mais que ele estava associando. Na maioria dos casos eu tô procurando a quiropraxia porque eu quero melhorar minha postura. Ajuda? Ajuda. Mas não porque você tá curvado e eu vou tirar essa curvatura com a mão e você vai sair dali todo alinhado. Não. Na maioria das vezes você vai precisar passar por outras técnicas, por outros atendimentos, você vai precisar fazer exercícios direcionados para sua causa e não simplesmente chegar lá de um jeito e sair de outro completamente diferente. As pessoas gostam de coisas mais fáceis, assim, entre aspas, né? Às vezes. Vou lá que ela vai resolver. Mas é um instrumento de mudança para você alinhar com outras questões da sua vida. Não, é porque querendo ou não, as pessoas se enganam com essa estratégia aí de pegar o pior possível e mostrar o resultado do pior. É. Por quê? Espera um cara, tipo, igual você falou, o cara todo torto, todo atrofiado, aí já o quê? Já mostra o antes e depois Se sem. ele que tava ruim saiu assim, eu Não. que nem tô tão ruim, vou ficar Nossa, excelente. você vai sair do mortal de lá. Então, querendo ou não, não mostra essa projeção do temporal. Quanto tempo o cara ficou ali? O que aconteceu com ele? Por que ele estava naquela situação? Não tem um contexto. É só uma ferramenta de marketing para mostrar para você que aquele profissional é o melhor que existe. Exatamente. Então, as pessoas têm que meio que discernir o que é o que. Não, aquilo Sim. ali é apenas um vídeo de marketing, não é uma coisa que deve se levar em conta como ponto de referência. Exatamente. E sempre eu falo assim para os pacientes para eles abraçarem a parte também que cabe a eles, né? Porque nada é milagre. Da mesma forma que você também não vai no médico e vai simplesmente vai te passar uma coisa ali, você não vai precisar fazer mais nada. Você tem que, mesmo o medicamento, você passou o medicamento, você não tem que tomar o medicamento, porque só te passar não adianta, né? Então você chegar para qualquer profissional de saúde, seja o psicólogo, nutricionista, o fisioterapeuta, e você entender que existe uma parte e talvez a maior parte que seja você que vai ter que fazer. É você que vai ter que fazer, né? Então eu vou te mostrar o caminho, mas no seu dia a dia você vai precisar fazer mudanças, né? Você está na fisioterapia comigo por 1 hora, uma vez na semana. E o que você está fazendo em todas as outras horas de todos os seus outros dias, né? Então, uma coisa, tipo assim, se você não seguir aquilo, de nada vai valer, basicamente. Não Exatamente. adianta passar 1 hora com o especialista e o resto da semana fazer cagada. Fazer o contrário. É igual chegar no nutricionista, pegar a dieta e falar, mas eu não gosto disso aqui. Eu vou fazer outra, vou trocar essa refeição aqui por outra, né? Tem que seguir a prescrição. Eu acredito também que, tipo assim, é uma coisa que as pessoas também têm que entender. O ajuste é muito bacana. Seu corpo vai sentir como se você fosse outra pessoa. Eu tô falando até porque eu faço com ela, gente. Por isso que eu tô indicando que é uma boa profissional.
E toda vez eu falo, quando você sai, você parece que você é outra postura, você sai normal, só que tem aquela, eu acho que também tem esse lance, né, Jéssica, do corpo ter aquele costume da postura que deixa ele confortável, né? E automaticamente ele vai voltar para aquela mesma posição, Vai. que Porque já é é de cômodo, costume, né? que é cômodo. É, Por exemplo, muitas vezes eu até noto isso. Sempre quando a gente começa, você começa pela parte do pé, né? Que é ali onde sempre tem essa diferençazinha. Alinha na hora ali, mas depois volta automaticamente. Se não ter essa, né? Essa continuidade também, né? Do tratamento. É aquilo também que você vai passar, como você passou para mim, faz isso aqui durante uma semana. Sobre a questão do ombro, faz isso aqui durante uma semana. Se não resolver, a gente vai tentar usar exercícios específicos, mas tem toda essa prescrição inteira, igual você falou, se não seguir não adianta nada. exatamente. Tem esse ponto, de você pegar, quando você chega lá na quiropraxia, por exemplo, a gente faz o teste da perna curta, né, que a gente chama. Então, tem uma perna que fica menor que a outra, né? A gente faz o alinhamento ali e uma não está exatamente nivelada com a outra. Então, a gente vai testando as regiões do corpo que são indicativas de ajuste, porque essas subluxações da coluna, né, que são onde a gente vai fazer os ajustes, e de outras articulações, elas podem gerar certos tensionamentos na musculatura de um lado e do outro que levam a uma perna ficar mais curta do que a outra de verdade. Então, quando a gente está ao final, quando faz essa reavaliação, depois que fez os ajustes, a tendência é que essa perna volte ao normal. Quando não volta, pode ser uma perna curta anatômica, né? Realmente a pessoa nasceu com uma diferença ali de tamanho. E aí é outra história. Só puxando o gancho do que você estava falando aí da questão da perna curta, mas em relação à postura, não tem ideal. Nosso corpo foi feito para economizar energia, né? Então a gente gosta de ficar do jeito que for mais confortável, né? Você levantar para caminhar, Nossa. já se esbaldou na cadeira já. Então a gente fica sempre buscando uma forma de economizar. Você não quer estar 100% ali Toda hora, totalmente né? ereto, e qualquer postura mantida vai incomodar, né? Tudo que você faz por muito tempo incomoda. Então a melhor postura é a próxima. Você tá aqui, tá doendo. Do jeito, na hora que você dá uma mexidinha assim, vai ficar ótimo. Depois vai ficar ruim de novo. E aí você vai indo. É verdade que o corpo humano, ele não é assimétrico? Ele tem uma parte que é maior do que a outra, um lado que é maior do que o outro. Ele é assimétrico. É É, assimétrico? isso. Que simetria de ser igual, né? Que ele não é igual de um É, lado do não é outro. igual. É, Ele tem uma parte que é todo, maior do que o outro, um todo braço que é maior que o assimétrico. outro. Pode ter, porque a gente vê isso de diferença, assim, quando faz aqueles recortes, né, da face, espelho o lado direito, espelho o lado esquerdo, você vê que formam-se três rostos completamente diferentes. E a gente pode ter diferenças ao redor, né, de diâmetro, de braço, de perna, devido às nossas demandas mesmo. Você é destro ou canhoto? Aí você usa Você vai mais um desenvolver lado. mais um lado que o outro. E aí você pode rodar o tronco mais de uma forma, isso acabar impactando lá no tamanho do seu braço, mas na verdade é porque você está mais rotacionado. Tem essas diferenças, sim. E isso ocasiona algum tipo de problema futuro? Essa questão de é, usar mais um lado do que o outro? Pode ter, mas nem sempre. O desafio aqui é que tudo pode ser, mas nem tudo necessariamente será, né? Não Tipo tem. Sócrates, né? A gente não tem uma resposta fechada para para nenhuma das questões, né? Bater o martelo e falar assim, isso vai sempre acontecer quando você fizer isso. Não. Você pode ter um problema? Pode. Tem gente, inclusive, que tem, por exemplo, hernia de disco, não tem dor nenhuma. E tem gente que não tem e tem dor. Então, tudo pode ser, mas não necessariamente. Você pode ter um problema? Pode. Pode ser que você acabe usando um lado mais do que o outro. Isso vai gerar uma sobrecarga ali na sua coluna, ou vai gerar uma sobrecarga na musculatura, que vai impactar em outra coisa. Isso vai acabar gerando ali vários outros problemas. Mas pode ser que você não tenha nada. Nunca. É. E aqui entra a quiropraxia, né, onde rotaciona mais para, né, para manter isso meio que uniforme, né? Isso. Nesse caso, Isso como é que entra é? a fisioterapia no geral, No né? Você geral. pode fazer avaliação para você ver. Eu não tenho nada hoje, mas eu posso ter. A gente vai fazendo os testes que são predisponentes, né? Então, essa pessoa tem uma tendência Tem como ter a pisar uma mais projeção, assim. então. Uma projeção. Pode ser que, de acordo com a sua pisada, de acordo com a sua postura, você possa desenvolver isso. E o ideal é ir acompanhando de tempos em tempos, vai reavaliando. Tá tudo bem até aqui, não precisa mexer e tal. Deu uma alteraçãozinha, vamos substituir isso aqui. E assim a gente vai, né? No caso, por exemplo, usando eu como exemplo aqui, no caso que eu tenho a lesão no tornozelo que eu te falei,
no caso, o que é que pode ser feito nessa questão da fisioterapia? Sendo que meu caso é um caso cirúrgico. Mas o que é que pode ser, no caso, preventiva antes da cirurgia? Quando você chega num ponto que é cirúrgico, ou você vai conviver com aquilo sabendo que você vai ter uma instabilidade, por exemplo, e que eventualmente você vai ter dor, né? Mas vai optar por não fazer, ou você vai de fato chegar a operar. Você provavelmente deixou chegar ali numa situação que precisou ser indicativo de cirurgia, mas você antes deve ter dado sinais, né? Ou teve alguma entorse, ou já teve algum momento que você percebeu que um tornozelo tava mais, não estava tão legal quanto o outro. Então, o ideal é, notou que tem algum problema, já que nem todo mundo vai fazer esse preventivo, tô 100%. Ninguém procura ajuda quando tá 100%, não sente absolutamente nada, né? Sentiu alguma coisa? Um dia eu estava lá na academia, eu notei que para fazer um agachamento, eu preciso virar o pé direito para fora, porque senão eu não consigo fazer. E aí, na hora que eu viro o pé para dentro, meu joelho entra. Notei, observei. Ou o personal falou que eu tenho uma disfunção lá, que na hora que eu fui fazer o agachamento, ele notou um movimento assim assado. Procura fazer avaliação. Aí você vai descobrir, por exemplo, que você tem uma mobilidade ali no tornozelo direito menor do que no esquerdo. E aí a gente vai fazer um trabalho de mobilidade, de alongamento. Se você é uma pessoa que costuma ter muitas entorses, né? Vira e mexe, eu viro meu pé na rua, dói toda vez, leva um tempo para voltar. A gente vai fazer um trabalho de prevenção, né? Preparar esse tornozelo para o impacto, porque virar o pé, por exemplo, é uma coisa que é normal. A gente vira o pé. O que não é normal é você não conseguir retornar com o pé para a posição, a tempo de você não gerar uma lesão, né? Então, a gente vai fazer um trabalho preparatório de exercício e outras terapias para que você consiga ter um tempo de resposta bom para quando você virar o pé, você conseguir trazer de volta sem se machucar. É isso. Eu, tipo assim, eu não sei nem o que perguntar mais. Já tô, já tô ficando até meio perdido, Pra mim porque foi uma aula, é um cara. assunto que eu não tenho tanto, como é que eu posso falar? Costume. E não era uma coisa que, tipo, me atraía a procurar saber sobre isso. E eu digo que é uma coisa que depois que você sabe, já começa a ficar como? Já começa a ficar já, opa, já não Pode posso ser fazer que... isso. Isso aqui já pode me dar um problema no futuro. É, Então você já fica mais alerta. Acredito que é uma coisa que todo mundo deveria ter um contato. Não é pra pessoa ficar grilada, nossa, isso aqui não tem que me limitar, mas você não. ficar mais alerta, tipo assim, opa, deixa eu dar uma É, atenção a mais nisso aqui. exatamente. Você dá atenção, né? Porque você tem que cuidar do seu corpo de maneira única, né? De tudo. Não é só assim, minha roupa tá velha, eu vou comprar uma roupa nova. Mas e o seu corpo que você tá carregando há tantos anos? Você já deu uma atenção? Já foi fazer seus exames, assim, ver como é que tá? Vai no cardiologista, faz um exame de rotina, faz um exame de sangue, passa por uma avaliação física, ver como é que tá. Vai começar a entrar na academia, por exemplo? Faz uma avaliação. Que eu vejo muita gente, por exemplo, vai começar a fazer atividade e não passa por avaliação, então não sabe o que que tem. E aí vai se prescrever com base no quê, né? Qual que é seu objetivo, né? Como é que tá seu corpo? Não sei. Você não sabe se tem algum problema de saúde, se não tem, se tá com uma limitação no ombro, se não tá. E a gente vai fazendo aquilo ali muito naquele caminho, sem olhar para os lados e negligencia a saúde de uma forma muito grande. E acaba colhendo maus frutos É, da situação toda e vai buscar aquela correção e a correção acaba te cobrando juros e correção monetária. Então não deixe chegar a esse ponto. exato. Jéssica, nós estamos chegando aqui mais no final desse bate-papo aqui, que pra mim foi uma aula, sinceramente. Toda vez que eu vou lá é uma aula. E falo sinceridade, tipo, eu gosto, né? Sou curioso em saber essas coisas, acredito também que é o certo, né? Como você falou, a pessoa tem que saber como é que é, né? Os termos técnicos também, até por cunho mesmo de informação também, né? É, e pegando proveito dessa situação, deixa também onde que é seu endereço, né? Seu consultório e qual que são as maneiras de entrar em contato para marcar uma consulta. E antemão também já falo, gente, você que sente uma dor ou qualquer coisa, procura essa menina aqui, ó, que ela é solucionadora desse tipo de problema aí, vai te indicar a melhor terapia possível e fazer com você a melhor terapia, uma ótima profissional. E aí, agora é só você passar seu endereço, seus, né?
Tô olhando a Então, cola aqui porque eu mudei de endereço agora, né? Manda aquela Então, referência lá que é certeza. isso, eu vou falar o endereço e vou passar a referência. Eu tô atendendo agora na Avenida Queiroz Júnior, número 203, sala 103. Fica no edifício Dácio Nichini. Para quem não conhece, tá em frente ao INSS, ali em cima de onde era a Cacau Show anteriormente, né? Em cima da Linda, da Ótica. Bem facinho de achar. E tô em todas as redes. Tô no Instagram, né? @fisiogéssica, Jéssica com J e com K. Lá você vai encontrar o link lá pro direcionamento no WhatsApp. Você pode tanto me ligar quanto mandar mensagem, pode entrar em contato pelo direct. E também tem página no Facebook, eu compartilho lá os conteúdos, né? Atendimentos, informações técnicas, curiosidades, dicas de exercício. Então segue lá que tem muita informação bacana. Essa foi a Jéssica.